a paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 41, versículo 1. Aqui é Deus falando para Jó. Podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Outras versões da Bíblia dizem assim: podes tu, com anzol, apanhar o Leviatã, ou lhe travar a língua com uma corda? Leviatã, um assunto que traz muitas discussões entre muitos cristãos. Uns dizem que é isso, uns dizem que é aquilo. E aqui, como você pode ver, o versículo que eu li inicial, algumas versões da Bíblia trazem a palavra crocodilo e outras trazem a palavra Leviatã. Mas o que é o Leviatã? É um dinossauro? É um crocodilo? É uma baleia? É um polvo? É um dragão? É uma serpente? É um demônio? Ou é uma figura de linguagem? Em Gênesis capítulo 1, versículo 21, diz que Deus criou grandes animais marinhos. O Salmo 104, verso 25 diz assim: eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Então a Bíblia diz que Deus criou grandes animais também junto com os animais pequenos. E o salmista fala que no mar há animais pequenos e grandes. Muitos acreditam que o Leviatã é um enorme monstro marinho que vive nas profundezas do oceano e que o momento dele se mostrar ao mundo está chegando, o que não será nada bom para a humanidade. Então, naquele grande dia, punirá Yahvé, o Leviatã, o monstro marinho, a serpente veloz, com o golpe de sua espada poderosa, decidida e severa. O Senhor aniquilará em pleno mar a grande serpente que se torce e se enrola. Isaías capítulo 27, versículo 1. A palavra Leviatã em hebraico é Leviatã. A palavra deriva da raiz lavá, que significa torcer ou enrolar. Por isso, muitos acreditam que o Leviatã é uma espécie de serpente ou um tipo de dragão misturado com serpente. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías capítulo 27, versículo 1. Há quem entenda que Isaías aqui nesta passagem se referiu a dois monstros marinhos, uma serpente e um dragão. Tem quem acredita que a passagem de Isaías capítulo 27, versículo 1 é uma linguagem figurada que simboliza o mal. Então tem aquele grupo que acredita que o Leviatã é algo simbólico, não é um animal. Também tem quem acredita que Isaías capítulo 27, versículo 1 já se cumpriu, e outros acreditam que irá se cumprir no fim dos tempos. Ou seja, que Deus já destruiu o Leviatã, mas outros acreditam que Deus ainda não destruiu o Leviatã. Vai destruir. A versão King James, essa Bíblia eu tenho, a KJA, King James atualizada, diz assim: Jó capítulo 41, versículo 1. Poderás tu com um simples anzol pegar o Leviatã, olha só, o Leviatã, o crocodilo monstro, ou prender-lhe a língua com uma corda? Esta versão parece dizer que é um crocodilo gigante, porque ali, junto com o Leviatã, apareceu a palavra o crocodilo gigante. A Bíblia também diz que só de o homem ver o Leviatã fica aterrorizado, fica com medo. A Bíblia de Jerusalém diz assim, essa versão também eu tenho: a tua esperança seria ilusória, pois somente o vê-lo atemoriza
o homem. Jó capítulo 41, versículo 1. Registros judaicos falam algo a respeito desse ser, e alguns povos também falam. Na mitologia fenícia, o Leviatã é retratado como uma criatura de 7 cabeças. Na tradição babilônica, o Leviatã simbolizava o caos primordial. Segundo a NASA, foi descoberto algo estranho semelhante a um enorme monstro marinho no fundo do oceano. Na verdade, o irmão Fabiano Pedroso, não acredito nas coisas que a NASA diz, principalmente da ida do homem à Lua. Dizem também alguns que um satélite registrou algo enorme no mar, onde esse algo enorme tirou uma ilha do seu lugar e que o comprimento dessa coisa que moveu a ilha do seu lugar é enorme, cerca de 2.000 a 8.000 quilômetros de comprimento. Ou seja, se essa coisa que moveu a ilha é o Leviatã, então o Leviatã é enorme, do tamanho de um continente, ou do tamanho do Brasil, de norte ao sul. Então olha só, o Leviatã foi visto através de satélite, uma imagem no mar de um monstro enorme, como está aparecendo aí na imagem, no vídeo. E você pode ver pela imagem que, se realmente isso é verdade, ele é maior do que muitos países. Só que a respeito de satélite tem uma coisa. Para os terraplanistas, não existe satélite lá em cima, no espaço sideral. E os satélites que realmente existem, que todas as imagens que são captadas no mundo, isso e aquilo, é através de cabos que estão no fundo do mar. E também acreditam muitos que esses satélites que dizem que estão no espaço, eles não estão no espaço. Eles lá no espaço sideral, fora da Terra. Esses satélites são levados por balões e estão aí acima de nós na atmosfera. Então esse é o pensamento de muitas pessoas a respeito do satélite, que não acreditam que existe satélite fora do nosso planeta Terra, como a televisão e a NASA mostra. Dizem também que foi enviado pelo governo submarinos para verem o que é isso. Ver o que? A imagem capturada por satélite, que está se movendo no mar. Só que esses submarinos nunca mais voltaram. Se realmente isso é verdade, então esses submarinos foram destruídos por algo, não é mesmo? Tem quem arrisca o palpite de dizer que essa enorme imagem capturada é de uma nave extraterrestre, espécie de nave-mãe, que está escondida no fundo do mar. Se o Leviatã é tão enorme assim, faz sentido em a Bíblia dizer que o homem não poderá destruí-lo, nem com mísseis e nem com nenhum tipo de arma de guerra ou de destruição. Pois, segundo a Bíblia, somente Deus pode destruir o Leviatã e vai destruir o Leviatã, como disse Isaías capítulo 27, versículo 1. Tem quem acredita que o Leviatã dito na Bíblia é algo simbólico, o que eu falei antes, e não literal. Que o Leviatã representa as forças do mal e eles usam a passagem de Daniel capítulo 7 e a de Apocalipse capítulo 13, onde fala de um animal semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. É a respeito do animal que Daniel viu no capítulo 7 e João viu no capítulo 13. Claro, esse animal sim, para mim, sem sombra de dúvida, é algo simbólico, não é algo literal. Isso sim eu concordo. Tem um grupo que acredita que o Leviatã, dito na Bíblia, é o crocodilo. Se o Leviatã é um animal, veja bem, então o crocodilo é que não pode ser o Leviatã, pois não sai fogo da boca de um crocodilo. Jó diz que esse animal tem uma couraça muito dura e da sua boca saem tochas, faíscas de fogo. Da sua boca sai chama, sai fogo. E ele não pode ser morto através da espada, lança, dardo ou flecha. Debaixo do seu ventre há escamas pontiagudas. Ele vive no mar e no abismo.
nas profundezas do oceano. Não existe na terra animal igual a ele. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. Então fica claro que um crocodilo não é, pois o crocodilo consegue do alto ver tudo o que o rodeia. Sabemos que o crocodilo ele é um animal que ele é baixinho. Tipo, ele anda, tem perna, tipo, se rasteja sobre a terra. Então não tem como ser um crocodilo, porque aqui fala que o Leviatã é um monstro de certa altura que ele pode ver ao longe, por ele ser muito alto. E o crocodilo não é alto. Dizem alguns que o Leviatã foi capturado e filmado. Vi um vídeo onde mostra um Leviatã capturado. Esse vídeo e vídeos semelhantes a este para mim é fake, não é verdade. Se o Leviatã realmente é um animal, então ninguém poderá matá-lo e muito menos capturá-lo. Isso a Bíblia nos deixa bem claro. Então, essa que tem vídeos aí circulando na internet, que capturaram o Leviatã, para mim isso aí é fake, é montagem, não é verdade. No Salmos 74, verso 14, a Bíblia ARA, Almeida Revista e Atualizada, essa eu tenho, e a Thompson, que eu também tenho, AEC, Almeida Edição Contemporânea, dizem que Deus despedaçou as cabeças do crocodilo e as deu como alimentos aos animais do deserto. Mais uma vez, o Leviatã não pode ser um crocodilo, pois um crocodilo tem várias cabeças. Mas então, Fabiano, por que algumas Bíblias diz que foi colocado crocodilo e outras Leviatã, como eu li antes? Claro, como eu li ali a King James, o Leviatã pode ser sim, foi considerado como um crocodilo monstro, que o Leviatã tem sim a aparência de um crocodilo, que ele é enorme e tudo mais, mas não que ele é o crocodilo como a gente vê hoje. A Bíblia KJA, a King James atualizada, essa eu tenho. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, essa eu também tenho. ARC, Almeida Revista e Corrigida, dizem que Deus esmagou as cabeças do Leviatã e as deu de alimento aos habitantes do deserto. A Bíblia de Jerusalém diz assim, no Salmo 74, verso 14. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã, dando-o como alimento às feras selvagens. Muitos estudiosos interpretam essa passagem que Deus, em um certo tempo passado, destruiu um dos Leviatãs, porque haviam dois, ou que Deus arrancou algumas cabeças do Leviatã, não todas, e as deu de alimento aos animais ou aos habitantes do deserto. Na internet você encontra vídeos de sons estranhos capturados, onde tem quem acredita ser do Leviatã. Não podemos duvidar da existência de um enorme animal marinho, e não estou falando da baleia, pois se você pesquisar na internet, verá imagens de animais enormes petrificados, animais esses que viveram no nosso mundo há muitos anos atrás, e que por algum motivo deixaram de existir, virando em pedras pelo tempo. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, vi árvores que viraram pedras, e isso foi na cidade de Mata, Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás. Tem também o famoso monstro do Lago Ness, visto na Escócia, segundo o que muitos dizem e acreditam. Tem também quem acredita que no fim dos tempos, o Behemoth, outra criatura enorme, citado no livro de Jó, capítulo 40, vai se confrontar com o Leviatã, onde um matará o outro, ou os dois se matarão. A Bíblia não diz nada sobre isso, de um conflito entre o Behemoth e o Leviatã. O Behemoth, para muitos, é uma espécie de dinossauro. Mas a verdade é que nem o Behemoth, nem o homem ou qualquer outra criatura poderá matar o Leviatã. A Bíblia diz que somente Deus destruirá o Leviatã. Isaías capítulo 27, versículo 1. Na Bíblia ARA, essa eu tenho, Almeida Revista e Atualizada, em Jó capítulo 3, versículo 8, diz assim: amaldiçoem-na aqueles que sabem excitar o monstro marinho. Acreditam alguns que o homem, sem querer, despertará o Leviatã.
Outros dizem que o Leviatã já está despertado. Então, muitos acreditam que o homem, sem querer, vai despertar o Leviatã, que está no mar dormindo. A Bíblia Thompson AEC Almeida edição contemporânea e a Bíblia versão King James KJA King James atualizada dizem que o Leviatã será provocado. Na Bíblia de Jerusalém fala em conjurar o Leviatã. A palavra conjurar significa tramar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ARC Almeida Revista e Corrigida diz assim: amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Muitos associam o Leviatã com o Godzilla também. Os que acreditam que o Leviatã citado na Bíblia não é um monstro, mas sim uma figura de linguagem, argumentam que através da fala de Deus com Jó, em Jó capítulo 41, Deus ressalta que se Jó não podia domar os grandes animais do mundo, não tinha condições de questionar e instruir o Deus que criara esses animais. Só que no Salmo 104, verso 26, o salmista parece se referir ao monstro marinho. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Noutras versões da Bíblia diz assim: por ele transitam os animais e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Tem também quem acredita que há um portal entre dois mundos, de onde essas criaturas vêm para o nosso mundo. Alguns filmes mostram isso. Tem filmes, jogos e desenhos que mostram um ser enorme, adormecido nas profundezas do oceano, e que em determinado momento despertaram, trazendo mortes e destruição. Entenda que, pelo fato de ter filmes que mostram enormes monstros saindo do mar, trazendo destruição e morte por onde passa, isso não quer dizer que é verdade, pois nem tudo o que é mostrado em filmes, séries, desenhos, novelas e jogos é verdade ou que vai acontecer no mundo. Irmão Fabiano, e o tal do peixe diabo negro? Será que esse peixe diabo negro não é o Leviatã? A aparição do peixe diabo negro trouxe preocupação para o homem. Dizem os cientistas que pelo fato desse peixe ter aparecido na superfície, algo terrível pode estar acontecendo no fundo do mar. Pode ser o fundo do mar estar se rachando, ou outra coisa, ou para alguns, o Leviatã está despertando. Só para lembrar, o peixe diabo negro não é o Leviatã. Então, segundo os cientistas e especialistas, a aparição do peixe diabo negro, a superfície ali no mar, é algo que preocupa, porque para ele subir até a superfície é somente por um motivo muito grande e terrível que está acontecendo lá no fundo do mar para ele subir até a superfície. O Leviatã tem algo a ver com extraterrestres? Nada a ver, pois alienígenas ou extraterrestres não existem. Acreditam alguns que o Leviatã foi deixado na Terra pelos alienígenas. Mas falar isso é dizer o que a Bíblia não diz. É errar por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. No meu canal, Fabiano Pedroso, no YouTube, tenho um vídeo falando sobre extraterrestres. Então agora vem a pergunta que não quer calar. O que eu penso sobre isso? Será que para mim, irmão Fabiano Pedroso, o Leviatã é algo simbólico? É um monstro? Antes de eu dar a minha opinião, eu quero pedir para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dê o like, compartilhe o vídeo com os teus amigos, colegas, familiares. Comenta aí embaixo o que você acha que é o que você pensa que é o Leviatã. Amém? Então me ajuda a divulgar o meu vídeo, se inscrevendo também no canal, você que não é inscrito. Eu, irmão Fabiano Pedroso,
pelas passagens de Jó, capítulo 41, versículo 1, Salmo 104, verso 26, Isaías capítulo 27, versículo 1, passagens bíblicas citadas, indica ser um ser marinho e que esse ser é enorme e que esse Leviatã citado não é um crocodilo, não é uma baleia, não é um polvo, não é uma espécie de dinossauro, não é um demônio, não é um extraterrestre e não é uma figura de linguagem. Esse monstro citado na Bíblia pelo profeta messiânico Isaías, lá em Isaías capítulo 27, versículo 1, é uma mistura de dragão com serpente. Com certeza é um animal enorme, com formato de cobra com asas que cospe fogo. Também não creio em ele ser tão grande assim, como os filmes e vídeos da internet mostram. Mas o que chama a minha atenção é que no livro do Apocalipse você não encontra nada escrito relatando algo sobre isso, como por exemplo, eu, João, preso na ilha de Patmos por causa de Jesus e dou testemunho da palavra de Deus, vi algo enorme que saiu do mar trazendo morte e destruição. Outra coisa, as duas bestas vistas por João em Apocalipse 13 nada tem a ver com algum monstro marinho. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, alegar que o Leviatã mencionado na palavra de Deus é algo simbólico, fica meio que estranho. Assim como a história de Jonas, que foi engolido por uma baleia, Jonas capítulo 1, versículo 17, não foi uma figura de linguagem, foi literal mesmo. Jonas realmente foi engolido por uma baleia, um peixe. Ah, mas como que ele sobreviveu? Milagre de Deus. Mesmo que a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditaria assim mesmo. Porque o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus do impossível. Glória a Deus! Lembrando que nem tudo o que está escrito na Bíblia é literal ou é simbólico. Pois temos muitas coisas na Bíblia que são literais e outras coisas que são simbólicas. Também penso que se o Leviatã é um animal, então ele ainda existe. Ele não foi destruído por Deus no passado, pois Isaías disse que naquele dia Deus destruirá o Leviatã. Isaías capítulo 27, versículo 1. Mas que dia é esse? O grande dia do Deus Todo-Poderoso será no fim dos tempos. Então, essa é a minha opinião sobre o que eu penso a respeito do Leviatã. Se você pensa diferente do que eu penso, não tem problema nenhum. Como eu disse, comenta aí embaixo. O que é o Leviatã para você? É um animal? Não é um animal? É algo simbólico? O Leviatã, ele já foi destruído por Deus? Não foi destruído? Vai ser? Comenta aí o que você pensa a respeito desse assunto. Amém?